identificar, que é a questão da adaptação da criança às escolas e às creches. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Wilcimara Abreu, que é psicóloga. Seja bem-vinda, Wilcimara. Nós vamos tentar tranquilizar esses pais, né? Tem crianças que simplesmente não choram, né? Que vão para a escola pela primeira vez, dão até tchau para os pais. E tem outras que ficam muito agarradas e os pais não conseguem deixar na escola. O que a gente quer saber é o seguinte: existe uma forma correta de agir? A gente deixa a criança, ou leva para casa, espera mais um pouquinho, ou fica com ela na escola? O que que faz? Muitas vezes os pais não têm essa opção de esperar um pouquinho, né? Infelizmente a realidade de hoje, trabalham fora, né? São mães e pais que trabalham fora e acabam tendo que deixar, às vezes, a criança até bebezinho ainda. Eu acho que é inevitável deixar sem chorar. Eventualmente ela vai chorar, né? O que pode ser feito é já ir conversando com a criança antes, já ir preparando ela de que ela vai para um outro ambiente. Antes de começar as aulas, é interessante a criança visitar a escola. A criança precisa saber qual é o espaço que ela tem, o que tem naquela escola. A mãe dizer: aqui é a sua sala, aqui é a cantina, aqui é o parquinho. A criança vai se apropriando daquele espaço, né? Conhecer a professora de uma forma antecipada. É importante os pais darem segurança aos filhos do professor, né? Quando os pais confiam no professor, automaticamente seus filhos vão confiar no professor também. E falar em confiança é uma coisa muito importante, porque muitas vezes os pais choram junto, né? Principalmente na primeira semana. A gente vê às vezes mães chorando também. E isso influencia para a criança? Influencia. Porque a mãe é a figura de segurança. Então, se a criança se volta para a mãe e vê que ela está instável, então ela também vai ficar instável emocionalmente. O que está acontecendo? Os bebês, eles percebem as emoções de uma forma muito rápida e muito melhor que nós adultos, né? É uma habilidade que eles têm que a gente vai perdendo à medida que vai envelhecendo. Então eles percebem se a mãe está com medo, se a mãe está triste, e eles vão sentir essa mesma emoção. E a gente está falando de crianças bem pequenas, vale a conversa desde que são bebezinhos, né? Sim, mamãe vai sair, mas mamãe vai voltar para te buscar. Eu vou ali, mas já estou voltando. Pode fazer isso também gradualmente em casa, né? Sai por uma hora, retorna, para a criança já se acostumar de que a mãe vai, mas ela sempre retorna. Agora, se essa criança chora muito, pede mamãe, 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 não quero, não quero, o que a mãe faz? Ela vira as costas e vai embora em algum momento, mesmo que seja para uma outra salinha, ou ela fica ali? Porque às vezes as mães ficam preocupadas: será que eu vou traumatizar o meu filho? É impossível em algum momento não fazer nada que a criança vá se magoar ou passar, né, por alguma questão. Mas eu acho que tem que saber que choro é esse, que relação é essa, né? Porque essa criança não consegue ficar distante da mãe. É importante você deixar o seu filho na escola em períodos pequenos e ir aumentando. Acho que isso também facilita, né? Olha, você não vai ficar 4 horas, você vai ficar meia hora, você vai ficar 1 hora. Depois você vai aumentando esse tempo de uma forma gradual, né? De repente esse choro excessivo é por um tempo muito grande, a criança tem dificuldade de mencionar isso. Ou pode ser também uma ansiedade de separação, né? E aí é importante também buscar ajuda. Muito bom. Agora vamos fazer o seguinte: a gente foi ouvir a história de uma mãe que está passando por isso, e a gente vai ouvir para depois poder comentar. Vamos assistir. Vamos na escolinha brincar com a tia? Pintar a parede? É assim todos os dias na casa da Manuela. O filho não quer ir para a escola e ela tem passado um verdadeiro sufoco. Vamos conversar um pouquinho com a Manuela. Ela é mãe do Arthur, de 2 anos e 4 meses. O Arthur que chama a mamãe o tempo todo, né? 24 horas. E você está tendo muita dificuldade em deixá-lo na escolinha. Como está sendo? Pra mim, ó, viu? Pra mim tá sendo como se fosse culpa por ele. Eu já acordo, pego o uniforme, escolinha, não. É o tempo todo assim. Aí eu não sei se tá no momento, se não tá no momento, se eu espero mais um pouquinho, o que eu posso fazer. Aí eu conversei com a tia Ana Lídia, ela falou: essa semana você fica aqui pra ver se a gente consegue adaptar. Ela fica bem com ele, brinca, levou pra dentro de sala de aula, começa. Não fica te chamando sempre. Me chamando o tempo todo. Aí ele sente segurança quando ele me vê sentar na secretaria, que ele brinca, brinca e volta. Brinca, brinca e volta. Se botou pra sala, ele me chama sem parar.
Você já tentou deixar ele chorando um pouquinho? Já, e elas me ligaram. Que é de soluçar. Oi, filho. Tá bom. E é muito difícil saber como lidar com essa situação, né? É, porque criança não vem com manual, né? E cada criança é diferente. Tem amiga minha que fala assim, eu já sofri, mas chorou um mês. A outra, chorou um dia. Mas ele não adianta, ele nunca ficou com ninguém. Eu nunca tive aquele vale night, vale lanche, ele sempre comigo, entendeu? Então tá sendo difícil tanto pra ele quanto pra mim. Eu não sei se eu sofro mais ou ele que tá sofrendo. Quando ele chora, o que você costuma fazer na hora? Você tenta ficar com um semblante mais de segurança ou você acaba também chorando? Eu acho que eu não consigo me controlar. Eu não chorar não, mas eu acho que eu passo que eu tô preocupada. O que eu posso fazer, entendeu? Eu não tenho controle. Acaba que eu fico sem controle, pelo desespero do choro dele. O que você acha que pode acontecer se ele não se acostumar nas próximas semanas? Não sei se eu vou manter ele. Porque todo mundo fala assim, a gente não recorda que a gente viveu isso. Tudo bem, mas infelizmente ele vai crescer. Lógico que não vai recordar desse momento. Mas e o trauma? Algum trauma de alguma coisa que pode fazer ele ficar ou rebeldezinho ou não aceitar outra coisa. Então eu penso muito lá na frente também o que pode acontecer, entendeu? Tenho medo disso também. Leonardo também já passou por isso com a filha, mas agora ela já gosta de estudar. Olha, na primeira escola no ano passado deu um trabalho, ela era muito apegada com a gente e não queria ficar na escola. E aí custou um tempo até se acostumar, mas agora não, agora foi tudo bem. Mesmo na mudança de escolinha foi tranquilo? Aqui foi ótimo, foi ótimo. Mas na primeira vez, o que vocês faziam assim? O coração fica apertado, né? Fica muito. Mas tem que confiar na escola, confiar na professora, esse é um fator decisivo pra gente. Hoje ela gosta de vir pra escola? Gosta. Ainda sempre é um pouco difícil essa separação, mas ela adora vir pra escola. Mais difícil pro pai ou pra criança? Eu acho que é pro pai e pra mãe, né? Pro pai e pra... Na escola, os profissionais orientam os pais sobre como agir nessa fase. Esse processo de adaptação é bem relativo. Ele depende muito de cada criança, de como que é o comportamento dela, de como ela está vindo também. Crianças que já têm um costume de rotina escolar, é um processo mais fácil. Mas para aquelas que estão chegando pela primeira vez na escolinha, a gente acolhe eles da melhor forma possível. Os pais, eles têm acesso à escola, eles podem ficar aqui no ambiente escolar, acompanhando os pequenos, até eles se sentirem seguros também, para eles poderem deixar as crianças aqui com a gente. A gente também tem o sistema de câmeras também, que é bastante utilizado, eles sentem bastante segurança, porque de casa eles podem acompanhar como está sendo. Mas é importante frisar que os pais, eles também não podem ficar muito tempo na sala de aula, porque a gente já tem a nossa rotina pedagógica, então isso acaba interferindo também no trabalho do professor na sala. Então a gente opta para eles ficarem mais no ambiente escolar acompanhando essa criança. E ela garante, o choro é normal durante o período de adaptação. Até porque é um ambiente novo para eles, né? São pessoas novas que eles não conhecem, o ambiente escolar é um ambiente novo, tem muitos coleguinhas também que eles ainda não conhecem, então a gente já espera esse chorinho no início. Mas logo os professores, né, já sabem lidar com isso, já interpretam eles como alguma brincadeira, já chamam eles para participar de alguma atividade, daqui a pouco eles vão ficando super bem. A gente sabe que chora no comecinho, mas daqui a pouquinho eles já começam a parar e já ficam jóia. Silmara, é um caso difícil demais, a gente sente a dor pela mãe, né? A gente até fica emocionada. Mas no caso dela, ela amamenta ainda, e isso faz com que a criança esteja ainda mais ligada, né? Sim, o vínculo é muito mais forte, principalmente não tendo um horário regular da amamentação. Então a criança sente falta, né, porque a amamentação não é só o alimento, né, aquele aconchego, o acolhimento. Então ela sente falta disso, né? Eu acho que é importante deixar de pouquinho em pouquinho e ver como que ela vai manejar essa alimentação. Vai ter que ser de uma forma gradual mesmo. Uma outra coisa que eu ia te perguntar e que acaba sendo assim uma polêmica. Quando as crianças vão mais cedo para a creche ou para a escolinha, elas dão menos trabalho? Elas aprendem mais cedo a lidar com outras pessoas? Isso é bom para elas? Dão menos trabalho em que sentido? De não querer ficar só com a mãe? Então, tem crianças que mesmo não indo para a escola, às vezes ela fica com a avó, fica com o tio, fica com alguém da família para poder a mãe trabalhar.
Mas eu acho que isso em parte pode ser por esse convívio de outras pessoas, mas em parte também entra já a personalidade da criança, que desde o bebê já aponta alguma personalidade mais independente. E tem também, como eu falei antes, a segurança da mãe. Como que essa mãe, né, se posiciona diante dessa criança, a segurança de que ela vai sempre retornar. Você falou da ansiedade de separação anteriormente. Sim. O que é essa ansiedade de separação? Ela precisa mesmo de um tratamento? Sim, é um transtorno de ansiedade de separação, que a gente chama, que é quando a criança realmente não consegue se desvincular da mãe, né? Acaba aparecendo, né, mais, né, fica mais visível nessa época de ir para a escola. Mas ela pode também aparecer em outros contextos, né? Como eu falei, a criança que não vai com outras pessoas da família, que não ficam com mais ninguém. Tem algumas coisas que a mãe pode fazer, além de passar segurança no momento da escola? O que mais que ela pode fazer, assim, até mesmo antes da criança ir para a escola, para que ela seja mais independente? Então, como eu falei, é importante ela, né, papai e mamãe que estão aí ouvindo, importante conversar com seu filho, preparando ele, fazendo uma separação gradual com outras pessoas da família, de repente, que ele gosta, que vai ficando mais fácil. Começar sempre do mais fácil para o mais difícil, o tempo menor para o tempo maior. Mostrar o que ele vai ter de ganho nessa escola, mostrar como que é essa escola, por que ele vai à escola e deixar sempre claro que você volta. Voltar, esse momento de buscar também é muito importante, né? Sim, sim. E se não for a mãe ou o pai que buscar, orientar a criança quem vai buscá-lo na escola. Sempre com um sorriso no rosto, né? Aí as mães adoram, né? Já voltam felizes. Bom, e nós temos algumas perguntas que a gente quer que você responda, né? Que a maioria das mães acaba querendo saber. Vamos esclarecer. Algumas atitudes dos pais podem facilitar essa aceitação da nova rotina? Então, papai e mamãe que estão aí ouvindo, é importante conversar com o filho antes, né, de entrar na escola, visitar a escola com seu filho, mostrar qual é esse espaço, apresentar a professora, a diretora, mostrar qual é a sala dele, onde que ele pode pedir ajuda, onde que é o banheiro. Isso tudo facilita a adaptação. Falar a questão do horário, que horas que vai buscar, e começar sempre de forma gradual, né? Pode antes já ir deixando com os familiares, sempre do mais fácil para o mais difícil e do menos tempo para o mais tempo. Muito bom. Vamos ver mais uma pergunta? Quanto tempo as crianças levam para se adaptar? Pergunta difícil essa, né? Criança é uma caixinha de surpresa, né? Não tem, às vezes é imprevisível e às vezes a própria criança surpreende a gente. Nossa, essa criança vai dar trabalho. Eu conheço uma menina que era extremamente tímida, mudou de escola, não conhecia ninguém, a família estava, meu Deus, como vai ser? E ela voltou do primeiro dia amiga de infância de todo mundo. Então depende, alguns demoram algumas semanas, outros demoram dias, outros é muito mais rápido. Tem algum tempo assim que a gente diria aí já tá demais? Quando a gente fala de meses, vamos prestar mais atenção no que está acontecendo. Que às vezes a criança só em colocar o uniforme já pede que não quer, né? Aí já tem que observar com mais cuidado se há uma rejeição muito grande, né? E a gente tem que observar tudo, né? Se aconteceu alguma coisa na escola, se era a primeira escola ou não, se houve um caso de bullying, o que aconteceu na sua escola, o que aconteceu na sua família, como que é a dinâmica familiar. Tem que estar mais atento. Ótimo. Vamos para a última pergunta. Algum comportamento exige mais atenção dos pais? Esse aí que você falou. Uma rejeição extrema de querer ir para a escola, de não conseguir mesmo, passar meses e não consegue entrar naquela escola. Tem crianças que só da esquina já começa aquele sofrimento. Aí é hora de pedir ajuda. Tem crianças até mesmo que chegam a casos mais sérios, por exemplo, que acabam tendo vômito, né? Acontece Sim, isso. por causa da crise de ansiedade, né? A ansiedade é tanta que o corpo responde, né? E tem reações fisiológicas. Pode acontecer, sim, de dar febre emocional, de ter vômito, do corpo tremer, né? Além do choro excessivo. Então é dar bastante atenção para essa criança, entender que é um momento novo, né? Sim. Bastante amor e carinho também quando for Sim, buscar. mas se chegar nesse ponto tem que pedir ajuda. É bom procurar um profissional, né? Um psicólogo.
Muito bom, muito obrigada por ter estado com a gente, viu? Adorei. Volte sempre com outras informações importantes. Tenho certeza que muitos papais e mamães pararam para assistir e vamos ficar mais calmos. Se Deus quiser, essa fase vai passar também, vai, né? Sim. Como tudo. E agora a gente vai para o intervalo bem rápido.